Olá, eu sou Luana Brandão, médica geriatra do Espaço Ativo e estou aqui para conversar com vocês sobre perda de memória no envelhecimento. Você acha que isso faz parte de todo o processo de envelhecimento? Pois é, perda de memória é uma queixa muito comum no consultório. E nem toda perda de memória é um processo de doença e nem toda perda de memória é o famoso Alzheimer. Então estou aqui para dar as dicas de atenção quando nós temos sintomas de perda de memória. É normal que no envelhecimento nós tenhamos a memória um pouquinho mais lentificada. Então, dificuldade no aprendizado, dificuldade em aprender novas coisas, em memorização, mas não existe o esquecimento das informações. Então, quando existe o esquecimento das informações, é importante que o médico ele seja procurado para que essa dúvida, esse sintoma, seja explicado e a gente consiga fazer um diagnóstico. Quando é que isso começa a chamar a atenção para as pessoas? De um modo geral, a perda de memória chama atenção quando ela interfere no dia a dia daquele indivíduo. Então, é uma pessoa que não consegue mais fazer o próprio alimento, erra as receitas, esquece de tomar as medicações, esquece recado, esquece de pagar uma conta com mais frequência do que costumava fazer. Para as pessoas que cozinham, então esquece muito panela acesa no fogo, torneira aberta. Aí você vai me dizer, mas Luana, eu esqueço também. Todo mundo esquece. Claro, mas nós não esquecemos a ponto de que isso interfira na nossa vida. Então, nosso esquecimento é um esquecimento eventual. Quando esse esquecimento ele começa a ficar muito sistemático, ou seja, quando é um esquecimento que acontece todos os dias e com muita frequência, ele começa a interferir nas nossas atividades do dia a dia e ele começa a se revelar aí um esquecimento que precisa ser identificado. Como eu disse lá no início, nem todo esquecimento é doença de Alzheimer. A perda de memória ela pode ter vários fatores, principalmente no processo de envelhecimento. Um deles são as doenças como diabetes, hipertensão arterial mal controlada, as doenças degenerativas, neurológicas, como doença de Parkinson, a própria depressão, são fatores de risco que podem levar esse indivíduo a ter uma perda de memória um pouquinho mais complicada. Então é importante que na consulta com o geriatra, um médico que acompanha esse indivíduo, que essas queixas sejam reveladas e essas doenças também sejam identificadas para que nós possamos controlá-las. Quando nós controlamos essas doenças crônicas, nós diminuímos a chance de aparecimento de perda de memória. Outros fatores que interferem diretamente na memória é a ansiedade, estresse exagerado. Então, aquelas pessoas muito preocupadas, que estão sempre atentas, estão sempre um pouco mais estressadas com seus familiares, por exemplo, elas tendem a ter um pouquinho mais de perda de memória e isso se reflete também no consultório. Outros fatores que podem agravar a perda de memória são medicamentos. Nós sabemos que alguns medicamentos, principalmente os medicamentos utilizados para dormir, eles são fatores de risco para a perda de memória sim. Então, vejam bem, nem tudo é Alzheimer. Então, a maioria da perda de memória, na realidade, não é doença de Alzheimer. Então, as pessoas, às vezes, têm uma relutância em procurar um médico porque acham que vão ser diagnosticados com Alzheimer, né? E hoje em dia o Alzheimer ainda é uma doença pejorativa, né? As pessoas não querem ter esse diagnóstico, mas é importante procurar ajuda, porque problemas hormonais, por exemplo, podem sim causar perda de memória. Déficit de vitamina pode causar perda de memória. Então é importante, pessoal, que vocês procurem um médico quanto antes, porque se não for uma perda de memória por doença, pode ser uma perda de memória, por exemplo, por inatividade cerebral. Então a pessoa que fica com mais idade, ela deixa de trabalhar, não tem mais as atividades sistemáticas do dia a dia, fica parado o dia todo vendo televisão, por exemplo. Isso gera uma perda de memória também, que é uma falta de atividade cerebral. Então, o que a gente costuma dizer é que a gente precisa fazer reabilitação cognitiva, a gente precisa fazer estímulo cognitivo para que esse cérebro se mantenha ativo, né, durante o envelhecimento, durante a juventude, mas esse cérebro ele não pode parar. Então, é importante esse diagnóstico. Muitas das vezes a pessoa acha que tem perda de memória, mas a família não concorda, porque uma frase que a gente vê no dia a dia é: eu também esqueço, mamãe, isso é da idade, papai. Isso não é da idade, então as pessoas esquecem, mas como eu expliquei, se esse esquecimento ele ocorre de uma maneira muito frequente, tem que ser levado para o médico sim. Por outro lado,
As famílias às vezes percebem este esquecimento e o paciente acha que não esquece. Aí é uma grande confusão lá no consultório, porque a filha diz que esquece, o marido diz que esquece e o paciente ou a paciente nega. Ele acha que não foi ele que colocou aquele jarrinho fora do lugar, ele acha que alguém pegou o que ele tinha guardado e na realidade ele é que perdeu. O dinheiro, alguém pegou meu dinheiro e na realidade foi ele que escondeu e não sabe mais onde colocou. Então isso gera sempre uma confusão no consultório, mas nós geriatras sabemos lidar muito bem com essas situações. A gente faz o exame físico, a gente identifica, conversa com o paciente, conversa com a família e no final a gente de uma maneira geral consegue convencer aquele paciente ou aquele familiar de que aquilo precisa ser identificado. Quando identificado, a gente trata, né, de maneira com medicamento ou maneiras como reabilitação cognitiva, enfim. Mas aqui fica a dica para que, se você tem perda de memória ou acha que está esquecido, procure um geriatra, procure o seu médico, diga seus sintomas para que isso seja identificado, diagnosticado e tratado, ok? Fica a dica aqui, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu posso responder. Até lá!